Vinícius, e aí, Vinícius, como é que tá? Bem, Tudo bem com você? bem. Como E está de com você? quarentena? Tudo bem aí? Tudo bem. Tudo bem. Preso e com frio, né? É, Muito bem. bem bem E aí, frio. Vinícius, como é que tá as lives? Está se acostumando com as lives? Sim, tô. Algumas são, como é que fala? Às vezes a gente tem, mais de uma de uma mesma matéria e fica meio pesado, assim, sabe? Entendi, por Mas causa da dá pra se acostumar. Entendi. É a nova, momentaneamente é a nova situação, né? É, Momentaneamente estamos vivendo uma nova situação. Então temos que nos acostumar. sim, Temos que nos acostumar, não tem jeito. Rapaz, tá frio aí em Araraquara? tá. Pô, aqui tá Tá frio bem pra frio. caramba, cara. Tá frio pra caramba. E aí, saudades da escola ou não? Sim. Pois é, né? Vai dando, vai batendo uma beça. Mas você sabe que a hora que voltar à escola, a hora que fizer o novo, né? A gente vai ter que mudar as formas de se tratar, né? Tipo, eu sou um cara, velho, que eu chego, eu cumprimento todo mundo, aperto a mão, e aí, papapá. A vida inteira eu fui assim, sabe? Ô, e aí, bate, cumprimenta. E eu sou meio de conversar meio perto também, sabe? Eu vou ter que mudar radicalmente o meu jeito de viver. Não posso, eu não posso mais fazer da forma como eu fazia. Eu tenho que mudar. Eu vou ter que mudar. Olá, Vitória. Oi, Carlinhos. Como você está, Vitória? Eu tô bem, e você? Eu estou bem. Estava eu aqui conversando com o Vinícius da, Ah, do nosso, da nossa modificação de vida aí, né? Da nossa nova forma de vida, né? uhum. Você está já se acostumando com as aulas em live? Já se acostumou? Sim, tô acostumando, né? É um pouco diferente. É, a dinâmica é nova, né? A dinâmica tem uma outra pegada, né? Sim, Tem uma nova pegada. Mas, enfim, tempos de pandemia, né, Vitória? exatamente. Fazer o quê, né? Pois é. O Vinícius estava me falando, eu estava trocando ideia com ele, que quando tem mais live assim de um professor, fica um pouquinho mais pesado, mas enfim, tem que aguentar, né? Era a fala do Vinícius agora comigo aqui. Uhum, fica um pouco mais cansativo. Exato, Vinícius acabou de falar exatamente essas palavras, né, Vini? É, Acho que principalmente quando é matéria mais pesada, sabe? Tipo matemática, né, que é mais denso, né? Eu com meia aula de matemática já achava super pesado, com 2 aulas de matemática, então, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, já sofria um absurdo. Já sofri um absurdo. Eu estou me adaptando ainda com o Zoom, né? Porque eu não tinha dado aula no Zoom ainda, né? Então, Uhum. eu estou pegando a manha agora. O Bruno ontem foi meu professor particular. Aliás, gente, o Brunão está sendo meu professor particular, gente. Pensa num cara analfabeto, esse cara sou eu. Pensa pensa num homem que manja, é o Bruno. E o Bruno é assim, ó, por exemplo, postar na plataforma, clica aqui, clica ali, clica lá, clica aqui, clica lá. Gente, eu sou completamente analfabeto. Minha sorte é o Brunão. O Brunão tá sendo assim, eu já falei para ele, arrumei um filho novo. Pela minha idade, o Bruno podia ser meu filho, né? Arrumei um filho novo, porque, gente, que homem burro que eu sou em termos de, 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 mexer com essas plataformas e tal. E o Douglas faz os tutorial. Gente, tem hora que eu não entendo nada daqueles tutorial para aprender a mexer tal. A minha sorte é o Bruno. Bruno tá lá sendo o salvador da minha pátria, gente, pelo amor de Deus. Graças a ele eu tô tentando entender alguma coisa. Gente, se tiver alguma falhazinha, vocês me perdoem, viu? 50 anos, você não tem tanta habilidade para fazer as coisas. Eu acho que eu sou um coroa até antenado. Eu até acho. Mas não precisa ser esse ponto de saber tudo. Gente, a Maria Tereza que manja tudo.
Nunca vi, Maria Tereza sabe tudo. Não, não tenho aquela habilidade, não tenho aquela mãe. Maria Tereza se supera, sem comentários. A mulher é ninja, sabe tudo de informática, manja tudo. Não tem aquela capacidade. O nível desse pessoal é acima do meu nessa parte tecnológica. Gente, olha, eu estou aqui falando, o Vinícius já conversei, né? Vitória, Gabriel, Laura, tá? Felipe, Vitória Greco. Gente, Matheus. X-salada? Mongo. Porra, Thiago. X-salada. Vou fazer um comentário com vocês. Haja criatividade para inventar nome, viu? Haja criatividade. Acontece, né, mano? Oi? Acontece, né, mano? Aconteceu. Meus amigos botaram isso daí, né? Você não tinha microfone, Thiago? Show de bola. Arranjei um, cara. Ô, louco. Você estava sem microfone, Thiago? Eu tava, mas pra sua aula eu fiz um esforço. Thiago, Justo. eu te agradeço imensamente, viu? Sinal que você valorizou a aula. Sinal que você valorizou a aula. Gente, o João tá chegando aqui, deixa eu admitir o João. Gente, eu não vou nem falar o tamanho da minha saudade para vocês, né? Eu não vou... João, seja bem-vindo. Eu não vou nem falar o tamanho da minha saudade. É algo fora do normal. Eu curto demais da aula, curto demais estar no palco ali da sala de aula. E vocês são incríveis, né, cara? A gente, altos papos aí na sala, altas ideias. Pensa num cara que está sentindo falta de estar no tablado ali dando aula. Mas, enfim, também tive que me adaptar. A minha casa onde eu moro, essa aqui é a minha casa. A minha casa tem escritório. Isso que vocês estão olhando aqui, esse cenário que vocês estão vendo, esse pedaço aqui, né? Vocês estão vendo aqui no fundo a minha janela com a persiana, a minha parede, né? Que é um azul escuro e um azul claro. Vocês estão vendo ali atrás a bandeira do Japão? Estão vendo? Na verdade, aquilo ali não é a bandeira do Japão. Na verdade, aquilo ali é uma pipa, é um papagaio, velho. A minha casa é uma obra de arte. Minha casa do tipo assim, gente, ó, coleção de carrinho. Só para vocês terem uma ideia. Coleção de carrinho, deixa eu apresentar rapidinho aqui para vocês. Coleção de carrinho, né? Artefatos indianos da cultura indiana, entendeu? Agora tem um lendário, hein? Lendário, peraí. Coleção da Coca-Cola, década de 80. Coleção da Coca-Cola, Meu Deus. década de 80. Não, galera, eu não tô zoando. Calma, vou mostrar para vocês. Mas eu sou um cara antenado. Coleção da Coca-Cola mais nova, tempos atuais. Tá vendo? Essa é a coleção da Coca-Cola mais tempos atuais. Moderno. Não, calma, vocês vão ver que eu sou um cara ligado a certas coisas. Espera aí, deixa eu pegar mais uma aqui para mostrar para vocês, tá certo? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Espera aí, ó. Deixa eu mostrar mais essa. Antiga coleção, lembra? Antiga coleção McDonald's. Olha isso aqui, galera. Antiga coleção Nossa, tinha esse aí, cara. Lembra disso aqui? Vocês lembram disso aqui? Lembro, era muito bom. Eu tinha da turma do bairro também. Isso, tá vendo? Aqui, aquele ó. desenho do cão medroso, né? É o Coragem. É o cão Coragem, o covarde. cão Coragem, covarde. o cão Meu filho era fã. Ah, só para terminar, gente, eu sou um cara que gosta de guardar as coisas. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui em São Carlos, década de 90, quando eu saía, por favor, eu peço respeito para vocês. Não quero que vocês tirem o sarro, ok? Respeito nessa hora, sou um coroa, exijo isso pela minha idade. Gente, década de 80, década de 90, isso aqui. Quando eu saía, eu ia num clube da cidade. Eu guardei a carteirinha do clube que eu ia. Calma. Dentro da carteirinha, eu guardei as mensalidades que eu pagava para poder frequentar. Agora, dá uma olhada na minha foto, década de 90, para ir no clube. Mas esse cara era muito lindo, velho. Que isso? Ai, parece sim, o cão galã. chupando manga, velho. Galã de cinema. né? É isso, Olha que cara. desgraceira. E só para fechar, gente, com vocês, só para a gente começar a aula, esperando o pessoal chegar aí,
Eu fui um servidor da nossa pátria amada. Servi o nosso glorioso exército brasileiro. Olha isso aqui, gente. Deixa eu pegar um ponto que O dá cara menos... participou da Segunda Guerra. Olha isso aqui, ó, para não dar reflexo na imagem. Então vocês Foi estão ele vendo... que chegou, mano, junto com os índios, né, mano? Ali. Chegamos Os aqui em portugueses. 1500, cara. Atirou em Bandeirante. golfinho. 500. Cortamos Tirou o primeiro pau-brasil que o Brasil tinha aqui, cortamos no machado. Tava a gente lá, lenhando o machado. Gente, minha casa é uma obra de arte, acho que vocês já perceberam, né? Tem desde carteirinha de clube anos 90, cabelo tupete, né? Atirador do tiro de guerra, ano 1989. Galera, servi em 1989, só para vocês terem uma ideia, tá? Então estamos aí, né, gente? Tava mostrando para vocês um pedacinho da minha casa aqui e das coisas. Coleção da Coquinha, coleção de carrinhos. Vocês curtem Hot Wheels? Tem os meninos Hot Wheels aí? Claro Nossa, que tem. eu tenho. Aquela do cara. Barão, né, mano? Ah, tá aqui, velho. Eu tenho as pistas do meu filho aqui ainda, enfim. Gente, enfim, essa casa é um museu a céu aberto. Gente, vamos começar a nossa aula então. Ó, chegou mais uma pessoa aqui, tá certo? Acho que agora já estamos com o Tem número... até fóssil na casa dele, certeza. Ah, certeza, velho. Além Aqui dele. tem de tudo. Não, é que não dá para mostrar para vocês. Eu tenho o rádio que era dos meus avós. O rádio que era dos meus avós. Tá que pariu, velho. Sério, cara, eu não sei se eu vou conseguir focar para te mostrar. Peraí, eu vou tentar virar. Olha ali atrás, ó. Tá vendo ali debaixo do quadro? Uhum. Meu pai também guardou dele lá, da minha avó. Cara, É igualzinho, cara. dos meus avós, tá aqui, velho. Não, e detalhe, só para começar a aula. Você tem o rádio dos meus avós e embaixo eu tenho a máquina de costura da minha avó. Eu guardei a máquina de costura da minha avó. Vocês entendem agora quando eu falo que é um museu? Então, gente, desde a minha carteirinha anos 90, tá? Hot Wheels, carrinho, Coca-Cola. Vocês viram que isso aqui é um museu, né, gente? Gente, ó, prazer em revê-los. Bom a gente estar junto, tá? Vamos fazer aí uma aulinha bacana da hora. Gente, é o seguinte, duas coisas que eu quero falar antes de começar. Primeiro, a semana que vem a gente vai fazer live de novo. Eu pedi pro Douglas live. Eu quero live, gente. Eu prefiro, acho melhor esse contato. E aí, cada semana eu vou mostrando um pedacinho do meu museu a céu aberto aqui para vocês, beleza? Toda semana eu mostro alguma coisa aqui da minha casa. Vocês viram que hoje foi de carteirinha anos 90 a rádio da avó. Vocês viram? Falta máquina de costura ainda para vocês verem, tá bom? Então, eu prefiro live, eu acho melhor. Eu acho que esse contato fica mais bacana, tá? E, pessoal, esse tema que vocês estão tendo aí, essa apostila de vocês, essa segunda apostila, ela é muito boa, ela é uma apostila sensacional, eu preciso dela para dar aula. Então eu falei, Douglas, eu preciso dessa apostila para dar aula, cara, eu preciso. Aí o Douglas manda bala, mete bronca na live. Então a gente vai fazer globalização, que é um baita tema, que é um puta tema, para a gente levar para o vestibular. Vocês estão aí, eu estou vendo que vocês estão preocupados, Enem, como é que fica, mas vamos preparar vocês independente de qualquer coisa. Beleza, pessoal? Então live essa semana, live a semana que vem. Recado 1. Recado 2, pessoal. Eu postei, e para a tarefa, eu postei, a semana passada, eu postei as tarefas em casa. Então, as tarefas são aquele em casa, aquele que é em casa, vocês postem para mim lá da semana passada. E essa semana eu vou pedir um resuminho sobre os mercados. Eu pedi um resuminho sobre os mercados, que é o que eu vou falar aqui agora. Você faz o resuminho, bate a foto e me manda para ter o lance da tarefa. Tudo bem, gente? Tarefinhas tranquilas, sossegadas aí. Gente, vamos começar a aula, que eu já falei demais pro meu tamanho, tá bom? Vamos compartilhar aqui a tela, tá? Deixa eu pegar aqui blocos econômicos. Gente, deixa eu ver aqui. Essa parte aqui é que me interessa. Gente, vê se vai compartilhar. Espera aí, não é essa aqui. É essa aqui, ó. Não. Gente, vê se vai entrar. Vou compartilhar. Tá? Gente, entrou para vocês globalização aí? Entrou? Entrou. Entrou? Então vamos lá.
Gente, ó, qualquer dúvida, abre o microfone para mim, tá bom? Qualquer dúvida, me interrompe aí. Gente, vê se vai entrar aqui o slide bonitinho. Vamos lá? Gente, entrou? Entrou, né? Tá ok para vocês? Foi? Sim, Tá. senhor. Então vamos lá. Gente, ó, tema fundamental, tema super importante, então a gente vai até quase meio-dia aí com a aula. Beleza? Gente, desculpa eu ter falado um pouquinho, mas é que eu tava morrendo de saudade, tá? Desculpa. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa, tá? Bom, globalização e blocos econômicos. Gente, pensa num assunto que cai, pensa num assunto que é super importante. O que é globalização? Bom, quando a gente pega a nossa vida cotidiana, quando a gente olha para o celular, quando a gente olha para a televisão, quando a gente olha para o computador, para o tênis, a gente vai ver que ele pode ter sido produzido em qualquer lugar do mundo. De forma geral, de forma bem genérica, globalização é isso aí, tá? É a gente estar comprando produtos, presta atenção, gente, é a gente estar comprando produtos que vieram do mundo inteiro. Ou seja, o mundo se transformou numa espécie de pequeno espaço. Por quê? Porque eu posso estar comprando um tênis que veio de um lugar do mundo, eu posso estar comprando uma calça que veio de um outro lugar do mundo, e assim sucessivamente. Ou seja, a globalização é essa integração dos mercados, né? Eu estar comprando produtos que vieram do mundo inteiro. Basicamente, seria isso a globalização. Bom, o que seria o início da globalização? Parou agora, prestou atenção, essa é a parte importante que eu quero. Quando você vai pegar uma questão de vestibular em globalização, eu quero que vocês tomem cuidado, porque pode ser que vocês peguem de duas maneiras. Tem alguns autores, e a apostila de vocês vai trabalhar nesse caminho, tá? Que seria o caminho mais convencional, que a globalização ela tem 500 anos de história. Então, para alguns autores, a globalização ela tem 500 anos de história. Carlinhos, eu não estou entendendo. Para alguns autores, pessoal, a globalização ela começou junto com o capitalismo. Opa! Então, peraí. Para a apostila de vocês, para parte dos autores, a globalização começou há 500 anos atrás. Só que se a globalização começou há 500 anos atrás, ela começou aí no período das grandes navegações, que é o que está aí no slide de vocês, tá? Ela começou nessa fase do chamado mercantilismo, tá? É o que a gente vai chamar de capitalismo comercial, aonde a gente tinha aí as chamadas trocas comerciais. Então, para uma parcela, e a apostila de vocês trabalha essa ideia de pesquisadores, o capitalismo seria o início da globalização. Gente, o capitalismo vai passar por 3 fases. Capitalismo comercial, é a época das grandes navegações mercantilismo. Capitalismo industrial, quando o capitalismo vê a revolução industrial acontecendo ali, né, em meados do século XVIII, ali por volta de 1760. E depois nós temos a terceira fase do capitalismo, que seria o chamado capitalismo financeiro, que é o capitalismo que nós estamos vivendo hoje, tá? Bom, vamos entender o seguinte, nós estamos no capitalismo financeiro. Se eu olhar para trás, eu ainda estou vendo, e óbvio, tá, a revolução industrial rolando. Então, eu estou vendo o capitalismo industrial. E se eu for pensar na minha estrutura de sociedade, eu ainda estou vendo o comércio. Então, eu ainda estou vendo essa história, essa questão de trocas comerciais, lógico, baseado no dinheiro hoje, mas eu estou vendo o comércio. Então, o capitalismo, ele evoluiu comercial, industrial e financeiro, mas ele continuou por aí, ele não perdeu o industrial. O industrial ainda continua aí. Então, gente, essa é uma parte dos estudiosos. Uma outra parte dos estudiosos diz o seguinte, que a globalização, ela começou a partir daqui. Tá, a apostila de vocês está trabalhando essa ideia aqui. É essa ideia aqui que a apostila está trazendo, tá? Porém, eu preciso te mostrar que uma outra parcela vai dizer que ela se iniciou aqui. Vamos traduzir. De 1945 a 1989, nós tivemos um período chamado Guerra Fria. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial até 1989, vivemos um período chamado Guerra Fria. E durante esse período da Guerra Fria, nós estávamos ali quase na iminência da terceira Guerra Mundial. Só que você tinha um mundo bipolarizado, você tinha um mundo bipartido. De um lado você tinha o capitalismo, do outro lado você tinha o socialismo. Tá? O mundo estava bipolarizado. Tá? 1989, acabou a Guerra Fria. É o primeiro item que está aqui em cima. Quando acabou a Guerra Fria, o que aconteceu? Caiu o Muro de Berlim. Então, já não tem mais a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. Na sequência, pouco tempo depois, no dia 25 de dezembro de 1991, acabou a União Soviética. Então, primeiro acabou a Guerra Fria
1989. Na sequência, acabou a União Soviética. Quando acabou a União Soviética, acabou o socialismo. Então, ficou um mundo só capitalista. A partir daquele momento, tem alguns historiadores, alguns estudiosos, vão dizer o seguinte, ó, a partir desse momento está surgindo uma nova ordem mundial. Quem usou essa expressão foi o pai do Bush, que foi presidente dos Estados Unidos. Né? Foi Bush, a gente chama ele de Bush pai. Ele usou essa expressão. Puta, o Hitler também tinha usado essa expressão, colou mal, entrou a expressão globalização, grudou a expressão globalização. A nova ordem caiu, não se fala mais nessa palavra, porque ela não caiu muito bem, né? Porque nazismo tinha usado essa ideia, então surgiu a ideia de globalização. Então, para alguns estudiosos, a globalização tem o tempo de vida do capitalismo. Para outros, a globalização ela surge quando acaba a União Soviética, quer dizer, quando acaba a Guerra Fria, na sequência acaba a União Soviética, e aí fica essa ordem do capitalismo, a partir, então, tá certo? De 1992, porque a União Soviética acabou no dia 25 de dezembro de 1991. Tá? Então, ali, no final de 91 para o começo de 92, começou essa nova ordem, não grudou essa palavra, grudou a palavra globalização, ou seja, a ordem do capitalismo globalizado, tá certo? A ordem do capitalismo. Gente, eu fiz aqui uma brincadeira, segue comigo a ideia, tá? Globalização e as multinacionais. Uma das características mais marcantes que a gente tem da globalização é a difusão de hábitos culturais, de hábitos de consumo e a expansão das multinacionais. Bom, eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Eu pus aí uma sequencinha das bandeirinhas para mostrar os países do mundo, e aí eu pus aqui uma imagem que era exatamente isso que eu queria dizer para vocês. Com a globalização, a gente tem a difusão de hábitos culturais e de consumo. Então, na verdade, nós estamos pegando um mundo que tem uma diversidade cultural gigantesca e nós estamos fazendo uma padronização do mundo. Então, nós temos no mundo um conjunto de aproximadamente 200 países, se a gente fosse contar, o mundo tem aproximadamente 200 países, e a gente passou a padronizar as pessoas dentro da globalização. Então, as pessoas, elas passaram a se vestir igual, essas pessoas começaram a se alimentar de forma mais ou menos parecida. Então, não que as características culturais desapareceram de cada região. Eu acho que isso nem é possível, você desaparecer com as características regionais, tá? Da população. Mas, de forma geral, elas passaram para um segundo plano. E para um primeiro plano, passou um modelo onde todo mundo fica meio parecido, né? Eu vou criar um estereótipo aqui para vocês. É o cara de terno, é o cara de gravata, é o cara de sapato social. Vou criar um outro estereótipo. É a pessoa de camiseta, é a pessoa de calça jeans, é a pessoa com um chinelo, com uma sandália, enfim, algo que é comum, que está todo mundo usando. Estou falando na questão do vestuário. Então, a gente fez a difusão, tá, de hábitos culturais, a gente está difundindo, está todo mundo parecido nesse mesmo esquema, e de hábitos de consumo, né? A gente sonha em ter as mesmas coisas, né? Lógico que fica discutível isso aí, mas a gente sonha com o carro, a gente sonha com um determinado modelo de casa, né? Porque em algum tipo de casa o ser humano sempre morou, né? Mas a gente sonha lá com um modelo de casa, a gente sonha com um modelo de carro, a gente sonha com um modelo de decoração, enfim, a gente sonha com alguma coisa nesse sentido. E a gente vai ver a expansão das empresas multinacionais. Galera, presta atenção. Padronizamos as pessoas ficaram iguais. Lógico, num segundo plano, você tem as culturas locais. E num outro ponto, a gente viu o surgimento das multinacionais. Quando é que elas surgiram? Gente, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial, as empresas decidiram montar fábricas em locais onde tivesse principalmente matéria-prima. Só que esse lugar tinha que ter um conjunto, esse lugar tinha que ter matéria-prima, esse lugar tinha que ter uma segurança para poder se pôr o dinheiro ali, uma segurança jurídica, portanto tinha que ser um lugar capitalista, tinha que ser um lugar que tivesse né, a ideologia capitalista e um sistema de leis e um sistema judiciário forte para garantir que aquele cara jamais perderia o dinheiro dele se ele estivesse montando a empresa dele, tá? E aí 3 países foram escolhidos, gente, para que essas empresas multinacionais pudessem começar a sua expansão. Foi o Brasil, foi o México e foi a Argentina. Esses 3 países foram escolhidos primeiro por essas empresas para elas montarem. E hoje, gente, nós estamos falando de um conjunto enorme de países que recebe essas chamadas transnacionais.
Gente, isso foi tão forte que nós criamos uma nova categoria de países, os chamados países emergentes. Então, os países ricos são os países industrializados. E os países emergentes são os países que receberam indústria aí nos últimos anos, tá? Caracterizando esse modelo de globalização, tá? Lógico que isso vai ficar forte, marcante, por isso que a apostila trabalha que globalização é a evolução do capitalismo, né? Tá? Isso vai acontecer logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Brasil, México e Argentina são os primeiros países escolhidos para montarem as multinacionais. Por que as multinacionais vão para esses países? Porque as multinacionais vão atrás de mão de obra abundante e barata, isenção de impostos, mão de obra abundante e barata, isenção de impostos, mercado consumidor e uma das coisas que seria uma das coisas mais importantes, pessoal, que são os recursos minerais, tá? Bom, seguinte, quando a gente olha a globalização, a gente vai perceber o seguinte, que grandes marcas de automóveis, de roupa, que tem lá a sua origem, né? Surgiu lá a empresa nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, tá? Vão fazer a sua confecção, vão produzir em países pobres. Gente, hoje essa é a grande marca da globalização e a grande crítica da globalização. O capitalismo, ele quer produzir o que eu chamo de bom, bonito e barato. Então, para o sistema capitalista, eu quero um produto que seja ótimo e que um produto tenha preço. Então, qualidade e preço. Tem qualidade e preço? Beleza, vai ganhar mercado. Só que para eu ter qualidade e preço, às vezes eu tenho que fazer uma jogada. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui, gente, do Made in China. Então, para que eu tenha qualidade e preço, às vezes eu vou ter que produzir em algum lugar. Porque às vezes para ter preço, eu vou ter que buscar um lugar que eu possa produzir mais barato. Então, um lugar do mundo onde a gente viu isso acontecer pra caramba é a China. Só que a China hoje, pessoal, ela não está querendo só ser um lugar aonde tem indústria que veio de outros países. Ela está querendo desenvolver marcas locais. Ela está querendo desenvolver tecnologia própria. Se a gente for comparar, tipo, Brasil e China, a China está muito mais à frente do Brasil. Por quê? Porque a China está produzindo tudo lá? Tá, ok, é verdade. Mas a China também está super interessada em ter marcas locais, em ter franquias locais que vão se tornar multinacionais, né? Diferente do Brasil, nós ainda estamos muito atrás disso aí, viu, gente? Nós ainda estamos muito atrás. Então, as marcas, elas estão procurando produzir o quê? Cada vez mais barato. Essa é uma das críticas hoje que a gente vê dentro da globalização. E aí, gente, eu estou entrando naquilo que eu pedi para vocês fazerem um resuminho. No estágio atual da globalização, tá certo? A gente vai ver uma situação nova, tá certo? A gente vai ver uma situação nova, que é no âmbito de uma economia que nós estamos discutindo mundial, mas ela também é regional. Então, nós estamos formando mercados regionais. Então, uma das marcas da globalização é justamente a formação de blocos econômicos regionais. E aí, gente, dentro dessa discussão de blocos econômicos regionais, eu gostaria de discutir com vocês, basicamente, 3 blocos, tá? Eu gostaria de discutir com vocês a União Europeia, é o resuminho que eu pedi para vocês fazerem, fotografarem e mandarem para mim lá na plataforma, gente. A União Europeia, o NAFTA e o Mercosul. Eu diria que esses são os principais, os que vocês têm que levar para os vestibulares. Esses vocês têm que saber. Bom, quando que surgiu a União Europeia? Bom, a União Europeia, gente, vê se vocês conseguem entender, tá? O chamado Mercado Comum Europeu, esse bloco, ele se inicia em 1957, presta atenção nessas palavras, gente. Ele se inicia em 1957 com a assinatura de um tratado chamado Tratado de Roma. Esse Tratado de Roma juntou um grupo de países para formar um mercado. Esse grupo de países é Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Então, Países Baixos, Luxemburgo e Bélgica. Então, a gente até chama esses 3, gente, de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, de Benelux, tá? Então, juntou o Benelux, 3 países pequenininhos, juntou a Itália, juntou a Alemanha e juntou a França. Aliás, Alemanha e França foram muito inimigas durante a Segunda Guerra Mundial. E qual é o ponto desse mercado? Gente, grava isso aqui que eu vou falar para vocês agora. O ponto desse mercado é que ele permitia 4 coisas. Livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, livre circulação de capitais
e livre circulação de serviços. Então, gente, permitia livre circulação de mercadorias, de pessoas, de capitais e de serviços. Era um mercado extremamente liberal, o chamado mercado europeu. Gente, ao longo dos anos, esse mercado de 6 vai entrando mais, mas no início dos anos 90, olha aqui, ó, em 92, por isso que vai falar que a globalização é depois da União Soviética. Eles assinaram um tratado chamado Maastricht, tá? Que estabeleceu aí a chamada moeda única, tá certo? Que é a moeda comum do bloco. E detalhe, gente, ele vai se efetivar de verdade mesmo durante a década de 90. Então, por isso que tem gente que fala, a globalização é dos anos 90 para frente, tá? Com a formação desse mercado. Quantos países tem no mercado? Gente, hoje tem 28 países e esse número deve estar aumentando, num primeiro momento diminuindo, porque a Grã-Bretanha está saindo da União Europeia, tá? Uma polêmica enorme aí, mas tem uma série de países que estão querendo entrar. Então, hoje são 28 países com esse trâmite de... Gente, não esquece, com esse trâmite de saída da Grã-Bretanha, mas com a possibilidade de Turquia estar entrando e de Sérvia estar entrando, tá? Então, esse é o primeiro mercado. O segundo mercado, lembra das 4 possibilidades, viu, gente? A livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias. E agora a saída da Grã-Bretanha. Gente, uma outra coisa que eu acho importante falar. A saída da Grã-Bretanha, a gente configura isso aí com o nome de Brexit. Então, a saída da Grã-Bretanha se caracteriza com a saída do Brexit, tá certo? Bom, gente, temos mais 10 minutos, tá? Então, atualizar, temos mais 10 minutos aí, tá? Então, vamos lá, gente. Então, o primeiro é o mercado comum europeu. O segundo é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Bom, gente, o NAFTA foi... Olha a data dele, gente. Foi assinado em 92, entrou em vigor a partir de 94 e é uma zona de livre comércio. Detalhe, gente, que é fundamental. Essa zona de livre comércio é livre circulação de mercadorias, mas não de pessoas. Gente, não esquece para o vestibular. O bloco de Canadá, Estados Unidos e México, o bloco ali da América do Norte, permite a livre circulação de pessoas, perdão, de mercadorias, mas não permite a livre circulação de pessoas. Gente, pessoas não pode. Pode mercadoria, não pode pessoas. Carlinhos, é diferente da União Europeia, né? Super diferente da União Europeia, por quê? Porque na União Europeia pode a livre circulação de pessoas, esse aqui não pode. Tudo bem, gente? Aliás, os Estados Unidos, a todo momento, mete uma restrição aí sobre isso, né? E depois nós temos o Mercado Comum do Sul, gente, é o Mercosul, criado em 91. Gente, pelo amor de Deus, já caiu em vestibular. Eles perguntaram o nome do tratado que formou o Mercosul. É Tratado de Assunção. Quem assinou o primeiro tratado? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 4 países assinaram o tratado. E em 2012, gente, a gente incorporou a Venezuela. Então, o bloco passou a ter 5 países. Só que desde 2016, a Venezuela está suspensa do bloco por não respeitar o regime democrático. É o governo de Nicolás Maduro. Eles dizem que ele não respeita o regime democrático, não respeita as regras do jogo da democracia, portanto, ele estaria aí fora desse sistema. Ele estaria fora da jogada. Tudo bem, gente? Então, o governo de Nicolás Maduro estaria fora aí dessa jogada. Tudo bem? Esses são os 3 mercados, gente, que são os mais importantes. Tudo bem? Bom, quando a gente fala de grandes potências mundiais, a gente tem que lembrar aí de um conjunto de países, né? Então, vamos lembrar, a Grã-Bretanha, a União Europeia, ela abriga 28 países, você está vendo aí o bloco da União Europeia. Gente, vou insistir de novo, hein? A Grã-Bretanha está caindo fora porque votou para sair, votou lá o chamado Brexit, a saída da União Europeia. Então, por enquanto, né, porque está num processo de transição, abriga 28 países, na verdade são 27, né? Na verdade a gente pode contabilizar 27, estou colocando isso aqui só para que isso fique bem claro, são 27 países, cerca de 7% da população mundial, tá? E nós estamos falando de um lugar, gente, olha esse número que eu quero destacar para vocês, tá? Olha esse número, como esse número acaba chamando a atenção, tá bom? Participa com cerca de 30% das exportações e importações que acontecem no mundo.
7% da população mundial trabalha com 1/3 de importação e exportação. Carlinhos, o que você está querendo dizer com isso? Que é um mercado extremamente rico de compra e venda, gente. É um mercado, principalmente para quem vende para aquele lugar, é um mercado extremamente rico. E ali nós temos um conjunto de países, eu quero passar rapidinho aqui, que são países muito ricos, né, gente? Nós temos o caso da Alemanha, que é a 4ª maior economia do planeta em 2019, né? É uma das principais economias da zona do euro e é forte aí no setor terciário, né? Comércio e serviços, tudo bem, gente? Comércios e serviços. Então vamos lembrar das grandes economias e dar uma palhinha em cada uma. O Reino Unido, que está caindo fora agora da União Europeia, mas continua sendo uma das grandes economias, berço da Revolução Industrial, indústrias tradicionais, têxtil, siderúrgica e metalúrgica. E hoje, gente, por favor, uma das indústrias mais importantes que a gente tem dentro do Reino Unido é a indústria petroquímica. Gente, aqui na Grã-Bretanha, onde está o Mar do Norte, é forte a produção de petróleo. Então, essa região se destaca. Outro país importante é a França, gente. Nós estamos vendo aí o mapinha da França, capital Paris, né? Várias regiões importantes, né? Região de Paris é uma região importante industrial. A região aqui da Alsácia e da Lorena, que faz a fronteira com a Alemanha também, é uma região super importante, né, na produção ali de produtos siderúrgicos, tá certo? E a França, eu queria destacar uma coisa da França, além, lógico, da sua industrialização. Eu queria mostrar que ela é muito forte, mas muito forte na agricultura. Uma das agriculturas mais fortes da Europa é a agricultura francesa. Então, a Alemanha, uma grande economia, França, uma grande economia. Essa está na mídia, né, gente, por causa do coronavírus. A Itália também uma grande economia. Só que é o seguinte, gente, existe uma diferença na Itália. O norte da Itália, pega aquele conjunto ali de cima, gente, Turim, Milão e Gênova. É uma região altamente industrializada, é uma região super rica. O sul da Itália é mais rural, é mais agrário. Então, as indústrias da Itália, né, eu citei aqui alguns setores, a indústria metalúrgica, a indústria siderúrgica, está mais para o norte da Itália, beleza? Bom, quando a gente olha, a União Europeia tem uma série de desafios, principalmente há um conjunto de países aí que tem dívidas públicas muito grandes. Gente, vestibular. Esses países são países altamente endividados. Portugal, Espanha, aqui nós temos a Irlanda, Itália e Grécia. Esses países têm um apelido pela inicial dos países, eles chamam esses países de PIGs. Lembraria, inclusive, porcos, tá? Lembra de PIGs? Lembraria porcos. São os países que têm na Europa dívidas, então são países que estão endividados. E a Grécia é um dos países que mais tem problema com dívida pública e vive tirando direito da população. Você está vendo aí a população na rua, gente, no fight, na briga, tá? Brigando com o governo aí por conta da perda desses direitos. Então o pessoal vai para a rua, é contrário à retirada dos direitos. Você está olhando aí manifestações de rua contra essas decisões políticas aí que pegam os direitos dos gregos, né? Já que a Grécia é um país altamente endividado. Gente, mapinha para você não esquecer. Ai, gente, desculpa, eu deixei o canguruzinho na frente dos Estados Unidos, tá? Lógico, né, gente? Vamos fazer uma merchan. Nosso canguruzinho amado, Colégio de Natureza. Amamos, né? Vamos lá, gente. Lembrando aqui, galera, ó, presta atenção. Quando eu falo de Estados Unidos, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Nós estamos falando do maior PIB do mundo. E a indústria americana é muito forte. Gente, pelo amor de Deus, não esquece disso aqui que eu vou te mostrar agora. Essa região que eu estou mostrando no mapa aqui é a região onde ficam concentradas as indústrias norte-americanas. Esse lugar aqui, gente, entre aqui, ó, a região próxima ao Atlântico e os Grandes Lagos, que está em vermelho, eu chamo de Manufacturing Belt. É onde está o cinturão das indústrias tradicionais americanas. Siderúrgica, química, automobilística, máquinas pesadas. Ó, essa região aqui, ó, siderúrgica, química, máquinas pesadas, automobilística. Essa região aqui. E aqui no sul dos Estados Unidos, é o que eu chamo de Sun Belt, que é o cinturão do sol. Que setores que eu tenho aqui, pessoal? Setor têxtil, forte. Setor do petróleo, petroquímico, forte. Setor aeroespacial, por conta da NASA, que está aqui no sul. E aqui, gente, o chamado cinturão, tá, das indústrias de alta tecnologia. Tá? Eles chamam aqui de Vale do Silício, o Silicon Valley, a região
aqui da Califórnia, de São Francisco para baixo, as indústrias de alta tecnologia. Então, os Estados Unidos é a maior economia do planeta Terra. Junto com essa produção industrial, nós também temos uma produção agropecuária. Gente, olha para esse mapinha também, por isso que eu falei para o Douglas que eu queria dar essa aula. Olha para esse mapinha, esse é um mapinha da agropecuária norte-americana, gente. Os Estados Unidos, eles chamam a agropecuária, eles denominam a agropecuária de cinturões, pessoal. Lá, o nome no vestibular vai cair com o nome de belts. Vai vir com o nome de belts. Sim, pode vir com esse nome em inglês, pessoal. Então, você tem o quê? Você tem, vou falar dos mais tradicionais, o cinturão do trigo. Aí, na sequência, você tem o cinturão do milho. E aqui o cinturão do algodão, gente. Tá certo? Wheat belt, cotton belt, tá certo? O cinturão do trigo, o cinturão do algodão, tá? E o corn belt, que é o cinturão do milho. Olha a área aqui gigante plantada. Aí você tem culturas tropicais, cana, laranja e arroz, cinturão do leite, do laticínio, pecuária e, gente, aqui na região da Califórnia, culturas irrigadas. Principalmente, quero citar a questão da produção de uva, que é irrigada ali naquela região. Então, esses são as áreas de ocupação agrícola e as áreas de ocupação industrial. Gente, pelo amor de Deus, principalmente Estados Unidos, vocês não podem esquecer desses dois mapas, Manufacturing Belt e Sun Belt, cinturão do